No mundo da alta sociedade, onde os holofotes iluminam o poder e a riqueza, será que o verdadeiro talento pode mudar preconceitos? Uma jovem garçonete negra é humilhada por um homem arrogante, mas o que acontece a seguir deixa todos sem palavras. A mansão brilhava com a opulência de lustres de cristal e champanhes borbulhando. Os convidados da alta sociedade transitavam com roupas deslumbrantes e conversas superficiais. No centro de tudo estava Eduardo, um empresário bilionário conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu comportamento arrogante. Camila, jovem de pele negra e olhar discreto, trabalhava como garçonete naquela noite. Vinda de uma família humilde, ela tinha sonhos maiores, mas aquele emprego era necessário para ajudar a pagar as contas. Enquanto recolhia taças vazias, os olhares de desprezo de alguns convidados eram inconfundíveis, como se ela fosse invisível. Eduardo percebeu Camila enquanto ela cruzava o salão com um cuidado impecável. Algo nele se acendeu, talvez tédio, talvez a arrogância de quem achava que podia brincar com os outros. Ele sussurrou algo para seus amigos e todos riram. Ele começou a observá-la, com um olhar que já denunciava suas intenções. Aquilo não terminaria bem para ela. Enquanto Camila recolhia uma bandeja com copos vazios perto do piano de cauda, no centro do salão, Eduardo se aproximou com seu típico sorriso presunçoso. Ele já havia bebido um pouco, o que tornava seu tom ainda mais debochado. "Ei, garota, ouvi você cantarolando aí. Está se achando a artista da festa", disse ele, alto o suficiente para atrair a atenção dos convidados ao redor. Camila ficou sem jeito, sentindo os olhares caírem sobre ela. Tentou desconversar com educação. "Só estava distraída enquanto trabalhava, senhor. Peço desculpas." Mas Eduardo não estava interessado em desculpas. Ele viu uma oportunidade de se divertir às custas dela. Trabalhar? Acho que é a oportunidade perfeita para mostrar esse talento todo. Que tal tocar alguma coisa para a gente? Aposto que não deve ser nada demais, mas estamos precisando de entretenimento. Ele apontou para o piano com um gesto teatral. Os amigos dele riram e outros convidados, curiosos, começaram a se aproximar. Camila sentiu o rosto lhe queimar de vergonha. Ela sabia que ele não fazia o convite por gentileza, mas para humilhá-la publicamente. Tentou recusar. "Senhor, eu não estou aqui para isso. Meu trabalho é servir os convidados, não entreter." Sua voz era firme, mas contida, tentando manter a dignidade. Eduardo arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Não está aqui para isso? Bem, e para que está? Pensei que vocês fossem bons em agradar." Sua risada, carregada de malícia, ecoou pelo salão. A tensão no ambiente cresceu. Alguns convidados murmuraram, desconfortáveis, mas ninguém interferiu. Camila sentiu as lágrimas quererem surgir, mas se recusou a deixá-las aparecer. Ela respirou fundo, olhou ao redor, vendo rostos que esperavam ansiosos para ver como ela reagiria. "Tudo bem", disse ela, surpreendendo até a si mesma. "Eu vou tocar, mas não porque você pediu, e sim porque eu sei quem eu sou." Eduardo ficou surpreso com a resposta, mas escondeu o desconcerto com mais um sorriso debochado. Ele fez um gesto exagerado para que ela fosse até o piano. "Então, estamos todos esperando. Grande artista." Camila se dirigiu ao piano. O silêncio tomou conta do salão. Ela sabia que sua dignidade estava em jogo e que aquele momento não era apenas para provar algo a Eduardo, mas também para mostrar que ela não seria quebrada por ninguém. Camila sentou-se ao piano. Suas mãos tremiam levemente, enquanto os olhares pesavam sobre ela, como se estivessem esperando sua falha. O ambiente, antes preenchido com o som de conversas e risadas, agora era dominado por um silêncio quase opressor. Eduardo, de braços cruzados, observava com um sorriso
de puro desprezo. Ela fechou os olhos por um instante, tentando bloquear tudo à sua volta. Inspirou fundo, buscando força na memória de sua mãe, que sempre dizia: a música é a linguagem que ninguém pode ignorar. Toque com o coração e o mundo vai ouvir. Quando seus dedos tocaram as primeiras notas, o salão foi tomado por uma melodia, suave e melancólica. Era algo completamente inesperado para aquele ambiente luxuoso e vazio de emoções. Cada tecla que ela pressionava parecia contar uma história, carregada de dor, superação e, acima de tudo, esperança. Os murmúrios começaram a cessar por completo. As conversas distraídas pararam. O riso sarcástico de Eduardo ficou preso na garganta. Ele inclinou a cabeça, confuso, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. A melodia ganhou força, preenchendo o ar com uma intensidade que arrepiava até os mais insensíveis. Uma convidada, visivelmente emocionada, deixou escapar uma lágrima. Um dos amigos de Eduardo, que antes ria, abaixou o olhar envergonhado. Era como se cada nota tocada por Camila desarmasse as máscaras de superioridade que o cercavam. Quando a música atingiu seu auge, a sala inteira estava hipnotizada. Eduardo, que começara a apresentação com risos e provocações, agora estava estático. Ele sentia algo que não sabia explicar, algo que sua arrogância nunca permitira antes, admiração verdadeira. Camila terminou sua performance com uma nota longa e profunda que parecia pairar no ar por alguns segundos antes de desaparecer completamente. O silêncio voltou, mas dessa vez não era de desprezo. Era o silêncio de pessoas tocadas no fundo de suas almas. E então, alguém começou a aplaudir. Primeiro um, depois outro, até que o salão inteiro explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram de suas cadeiras, batendo palmas e gritando palavras de elogio. Camila ergueu a cabeça, seus olhos brilhando, com uma mistura de alívio e orgulho. Eduardo estava imóvel. Seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora refletia algo mais: perplexidade e um toque de vergonha. Eduardo continuava parado, com os braços cruzados, mas agora sua postura era diferente. O sorriso arrogante havia desaparecido e seus olhos estavam fixos em Camila. Ele parecia lutar para processar o que acabara de testemunhar. A jovem garçonete que ele havia ridicularizado não só tinha provado que sabia tocar piano, mas também tinha emocionado a todos os presentes de uma maneira que ele jamais imaginaria. Um de seus amigos cutucou seu braço. Cara, ela é incrível. Acho que você deveria se desculpar. As palavras, ditas em tom baixo, soaram como um soco no orgulho de Eduardo. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. O ambiente ainda estava tomado pela energia da performance de Camila. As pessoas ao redor aplaudiam e cochichavam entre si, admiradas, enquanto alguns tentavam se aproximar para elogiá-la pessoalmente. Eduardo, no entanto, hesitou. Camila, ele começou, mas sua voz saiu mais baixa do que planejava. Tentou de novo, desta vez mais firme. Camila, eu preciso admitir, você me surpreendeu. Camila virou-se para ele, mantendo a postura altiva. Ela não estava mais intimidada. Era como se sua música tivesse transformado não só os sentimentos dos outros, mas também a maneira como ela se enxergava. Surpreendi? Ou foi apenas porque você esperava o pior de mim? Respondeu com calma, mas deixando claro que não estava disposta a perdoar facilmente. Eduardo sentiu o peso das palavras dela. Ele nunca havia sido confrontado daquela maneira. E, pela primeira vez, sua habitual superioridade parecia insuficiente. Ele tentou continuar. Eu admito que fui rude, talvez mais do que rude. Ele desviou o olhar por um instante. Mas eu reconheço seu talento. Você é brilhante.
Camila encarou-o, estudando cada nuance de sua expressão. Por um momento parecia que ela iria dizer algo cortante, mas em vez disso ela respondeu com serenidade. Não preciso do seu reconhecimento, Sr. Eduardo. O que eu tenho não depende da sua aprovação. Mas fico feliz que minha música tenha te feito pensar. Ele ficou sem palavras. A resposta dela foi como um golpe de realidade, algo que ele não podia refutar. Os convidados ao redor, que tinham observado a interação, sussurravam, visivelmente constrangidos pela situação inicial. Eduardo olhou ao redor, percebendo o impacto que o talento de Camila havia causado. Não eram apenas os convidados que estavam emocionados. Ele também sentia algo que não sabia descrever. Era como se, pela primeira vez, sua posição de poder fosse irrelevante. Diante de algo tão puro e verdadeiro como a música, ele era apenas mais um ouvinte tocado pela magia daquele momento. Camila levantou-se do piano com postura ereta, segurando a cabeça erguida enquanto os aplausos continuavam a ecoar pelo salão. Cada palmejar parecia um lembrete de que ela havia triunfado, não apenas sobre o preconceito de Eduardo, mas também sobre as limitações que a sociedade tentava impor a ela. Os convidados começaram a se aproximar elogiando sua performance. Você tem um dom raro, minha querida, disse uma senhora com lágrimas nos olhos. Como alguém tão talentosa está servindo coquetéis? Perguntou outro convidado claramente impressionado. Camila sorriu gentilmente, mas manteve-se firme. Ela não estava ali para justificar sua posição ou mendigar reconhecimento. O que ela havia conquistado naquela noite falava mais alto do que qualquer palavra. Eduardo, ainda perto do piano, parecia desconfortável. Apesar de seu ego ferido, ele se esforçou para oferecer um pedido de desculpas genuíno. Camila, eu fui um completo idiota. Não há outra forma de dizer isso. Me perdoe. O que você fez aqui hoje foi incrível, e eu sinto muito por ter duvidado de você. Sua voz tremia levemente e pela primeira vez havia um tom sincero. Camila olhou para ele, seus olhos demonstrando mais sabedoria do que ressentimento. Eduardo, o perdão não é algo que se pede com palavras. Ele precisa ser mostrado com atitudes. O que importa não é o que você diz agora, mas como escolhe agir daqui em diante. Sua resposta foi firme, mas cheia de dignidade. As palavras dela reverberaram pelo salão, causando um impacto maior do que qualquer justificativa ou explicação poderia ter. Eduardo assentiu, aceitando que não havia mais o que argumentar. Ele se afastou lentamente, enquanto Camila era cercada por convidados que não paravam de elogiá-la. Pouco tempo depois, ela decidiu sair. Recusou polidamente os convites para tocar em eventos maiores ou as ofertas de ajuda, deixando claro que sua jornada seria definida por seus próprios termos. Quando cruzou a porta da mansão, o ar fresco da noite parecia simbolizar sua liberdade e o peso que ela havia superado. Enquanto Eduardo a observava partir, ficou parado, pensativo, pela primeira vez questionando sua visão de mundo e seus próprios preconceitos. A história de Camila nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser definido pela posição social, pela cor da pele ou pela opinião alheia. O talento, a força e a dignidade falam mais alto do que qualquer preconceito. E você, o que achou da atitude de Camila? Já presenciou uma situação em que alguém foi subestimado e provou o contrário? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Carla era uma mulher simples, com um trabalho comum em um hotel de luxo. Todos os dias, ela passava despercebida pelos hóspedes. Sua função era discreta, mas fundamental. Cuidar dos corredores, limpar os quartos e garantir que tudo estivesse em ordem para que os clientes desfrutassem da sua estadia sem interrupções. Ela sempre se sentia invisível, como se sua presença fosse apenas uma obrigação para os outros.
mas nunca uma oportunidade para ela mesma. No entanto, ela não se importava com isso, pois sentia que seu trabalho era digno e importante de sua própria maneira. Era uma manhã de segunda-feira quando tudo mudou. Enquanto Carla limpava o corredor dos quartos de luxo, algo inesperado aconteceu. Ela, distraída, entrou em um andar VIP por engano. Este era um andar que apenas os hóspedes mais exclusivos tinham acesso. Ela não sabia, mas ao dar a volta na esquina, foi avistada por um homem alto e bem vestido, que ao vê-la, achou que ela era uma hóspede especial. Ele a cumprimentou com um sorriso e um olhar curioso, sem perceber que ela estava ali apenas para limpar. Carla ficou surpresa, mas o homem parecia tão gentil que ela não sabia como reagir. Ele, então, perguntou se ela queria tomar um café na sala de estar do andar VIP. Sentindo-se desconfortável, mas sem querer desmentir o que parecia ser uma chance de uma nova experiência, Carla aceitou. Ela nunca imaginou que um simples convite pudesse mudar o curso do seu dia. Quando entrou na sala, viu a decoração luxuosa, os tapetes macios e os móveis elegantes. Ela sentiu como se estivesse em um mundo totalmente diferente, um mundo que ela nunca imaginou fazer parte. O homem a acompanhou até uma mesa de café e, para sua surpresa, ele se apresentou como Ricardo, um empresário milionário. "Por favor, sente-se", disse ele com um sorriso caloroso. Carla não sabia o que pensar. Ela era apenas uma faxineira e nunca pensou que um homem como ele a notaria, mas ali estava ela, em uma sala luxuosa, sendo tratada como se fosse uma pessoa importante. Ricardo continuou a conversar com ela, perguntando sobre sua vida, seus sonhos, como se ele fosse realmente interessado. Carla respondeu com sinceridade, compartilhando sua rotina simples e seus pequenos desejos, mas sem coragem de revelar que, na verdade, ela não fazia parte daquele mundo. Enquanto o café era servido, Ricardo parecia encantado com a simpatia de Carla. Ele lhe perguntou sobre suas aspirações e o que gostaria de fazer se tivesse uma oportunidade. Ela, de forma hesitante, contou sobre o desejo de melhorar sua vida, de encontrar algo mais significativo, mas sempre sentiu que as portas eram fechadas para pessoas como ela. Ricardo, sem saber do verdadeiro papel de Carla no hotel, sugeriu algo inesperado. "Você tem um sorriso encantador, Carla. Que tal me acompanhar para um evento mais tarde? Eu adoraria que você fosse minha companhia." Carla ficou paralisada por um momento. Ela não sabia o que fazer, mas também não queria perder a chance. Eu aceito", disse ela com um sorriso tímido. Ela não sabia, mas aquele erro de ser confundida com uma hóspede VIP a levaria a um destino que ela jamais imaginaria. Agora, ela tinha que decidir o que fazer com a oportunidade que havia surgido e como isso poderia mudar sua vida. E você? O que faria se fosse confundido com uma pessoa importante? Comente abaixo sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa história emocionante e todas as reviravoltas que estão por vir. Carla estava nervosa enquanto se arrumava para o jantar. Nunca imaginou que um simples erro de percurso a levaria até ali, a uma experiência que parecia saída de um filme. Ela nunca tinha se vestido para um evento elegante, mas naquele momento estava em frente ao espelho do pequeno quarto do hotel, tentando se ajustar ao vestido que tinha encontrado em um canto do seu armário. Algo nela, embora inseguro, dizia que a oportunidade que estava prestes a viver não poderia ser desperdiçada. "Isso não vai acontecer de novo", pensava ela, se esforçando para se convencer de que, ao menos por uma noite, poderia fazer parte daquele mundo de luxo. Quando Carla chegou ao local do jantar, o ambiente era ainda mais deslumbrante do que ela imaginava. O restaurante era requintado, com um brilho suave nas velas e garçons circulando com precisão. As mesas estavam todas arrumadas com toalhas de linho branco e taças de cristal. Ela mal conseguia acreditar que estava ali, acompanhada de um milionário, sendo tratada com toda a cortesia e respeito que jamais imaginou.
Ricardo a guiou até uma mesa privada, afastada dos outros convidados, e isso só a deixou mais nervosa. Ela sentou-se, tentando manter a compostura, mas o coração batia mais forte a cada segundo. "Você parece deslumbrante", disse Ricardo, sem perceber o desconforto de Carla. Ela sorriu, mas não sabia como responder. Ele estava tão à vontade naquele ambiente luxuoso, enquanto ela sentia que todos os olhos estavam sobre ela, observando-a. Carla não era uma mulher de altos padrões, e naquele momento, a diferença entre os dois mundos parecia ainda mais grande. Mas Ricardo não parecia notar a tensão. Ele a tratava como se fosse uma convidada de longa data, alguém que ele conhecia há anos. A conversa entre os dois fluiu com facilidade. Ricardo estava encantado com a simplicidade de Carla e com a maneira como ela falava sobre suas experiências de vida. Ela, por sua vez, estava completamente impressionada com ele, não apenas por sua riqueza, mas pela forma como parecia genuinamente interessado em sua história. No entanto, a insegurança de Carla começava a pesar mais conforme a noite avançava. Ela sentia que em qualquer momento a verdade poderia vir à tona e que ele descobriria quem ela realmente era. Durante o jantar, Ricardo fez um brinde, levantando sua taça com um sorriso. "Às surpresas da vida e aos momentos inesperados", disse ele, com uma sinceridade que tocou Carla. Ela olhou para ele, tentando entender o que ele via nela. O que ela poderia ter em comum com alguém tão diferente de sua realidade? No entanto, em vez de se sentir julgada, Carla se sentiu acolhida de uma maneira que nunca experimentara. Era como se, de alguma forma, aquele jantar fosse mais sobre se conectar do que sobre status ou aparência. No final do jantar, quando o prato principal foi servido, Ricardo sugeriu que continuassem a conversa em um local mais privado, talvez na área externa do restaurante, para desfrutar da vista da cidade. Carla, hesitante, pensou por um momento. Ela sabia que, ao continuar aquela noite, estava se afastando cada vez mais da sua verdadeira identidade e mergulhando em um mundo que nunca imaginou fazer parte. Mas uma parte dela estava curiosa, como se sentisse que aquela poderia ser uma chance única de mudar sua vida para sempre. Enquanto a noite se desenrolava, Carla não conseguia deixar de sentir que estava vivendo um sonho. Ricardo a levou até a área externa do restaurante, onde a vista da cidade iluminada refletia um brilho dourado nas taças de vinho que ele tinha pedido para ambos. O clima estava agradável, a brisa suave tocando o rosto de Carla enquanto ela tentava absorver tudo o que estava acontecendo. Mas, à medida que a conversa continuava, uma sensação crescente de culpa tomava conta dela. Como poderia continuar essa farsa? Como seguir naquela situação sem revelar a verdade? Ricardo, aparentemente alheio ao turbilhão interno de Carla, continuava falando sobre seus negócios, suas viagens e o mundo de luxo em que vivia. Carla ouvia atentamente, tentando disfarçar sua ansiedade, mas sua mente estava longe. Ela pensava em sua vida simples, na rotina de faxineira, na pressão que sentia para manter as aparências enquanto estava naquele lugar. A ideia de ser descoberta começava a assombrá-la. O que aconteceria se ele soubesse que ela não passava de uma simples funcionária do hotel? A vergonha parecia cada vez mais insuportável. Ao perceber que o silêncio tomou conta da conversa, Ricardo olhou para Carla e perguntou: "E você, Carla? O que gosta de fazer fora do trabalho? Tem algum sonho que ainda não foi realizado?" Ele parecia genuinamente interessado, e a pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Carla ficou em silêncio, olhando para a cidade ao longe. Era uma pergunta difícil para ela, porque seus sonhos nunca haviam sido grandes o suficiente para ocupar um lugar na sua vida cotidiana. Ela sempre teve medo de sonhar alto, com medo de que sua realidade nunca os permitisse se realizar. Mas, naquele momento, algo parecia despertar dentro de Carla. Ela começou a falar de seus sonhos sem esperar que fossem aceitos ou compreendidos.
Eu sempre quis ser mais do que uma faxineira, ela começou, a voz suave, mas carregada de uma emoção que ela não sabia que tinha. Eu sempre sonhei em ter uma vida melhor, um trabalho que me permitisse crescer, viajar. Mas as portas nunca se abrem para pessoas como eu. Eu nunca imaginei que algo como isso pudesse acontecer. Um jantar em um restaurante de luxo, com um homem como você. Ela parou, sentindo-se vulnerável por ter falado tão abertamente. Ricardo a observou por um momento, o olhar pensativo. Ele não parecia chocado ou desconcertado, como ela temia. Em vez disso, ele sorriu suavemente e disse: "Você é muito mais do que imagina, Carla. O que você faz no hotel é apenas uma parte do que você é. Eu vejo em você algo que muitos não enxergam, e isso me faz admirar sua sinceridade." Essas palavras atingiram Carla de uma forma que ela não conseguia explicar. Ela sentiu uma onda de alívio, mas também um toque de confusão. Como um homem tão rico e poderoso poderia ver algo nela que ela mesma não conseguia enxergar? Enquanto a noite continuava, o clima entre eles se tornou mais leve. Eles riram, compartilharam histórias pessoais e, por um breve momento, Carla se esqueceu de que estava em um mundo totalmente diferente do seu. Ela começou a se sentir mais confortável, como se estivesse finalmente sendo reconhecida por quem realmente era. Ricardo, por sua vez, parecia genuinamente fascinado por ela, e isso a fazia questionar suas próprias limitações. Ser tratada com respeito e interesse por alguém como ele era algo que nunca imaginara. O jantar chegou ao fim, mas a conexão entre os dois estava apenas começando a se formar. Quando se despediram, Ricardo, de forma inesperada, disse: "Você tem algo muito especial, Carla. Não se contente com o que você acha que é tudo o que pode ser. Se algum dia precisar de ajuda para alcançar seus sonhos, saiba que você pode contar comigo." Carla ficou sem palavras. Ela nunca imaginou que um simples convite para jantar pudesse resultar em algo tão profundo e transformador. Ao sair do restaurante, com o coração ainda acelerado, ela sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira transformação ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Carla acordou com um misto de sentimentos. A noite anterior ainda estava fresca em sua memória e ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Ricardo. Ele acreditava nela, em algo que ela mesma nunca teve coragem de acreditar. Por um momento, ela se sentiu como se fosse alguém importante, alguém capaz de conquistar grandes coisas. No entanto, a realidade rapidamente a puxou de volta. Ela ainda era uma faxineira, com um trabalho difícil e uma vida simples. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela não sabia exatamente o que era, mas sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho, Carla não conseguia evitar a sensação de que, se continuasse na mesma rotina, perderia a chance de alcançar algo mais. Ela ainda tinha muito a oferecer, mas até agora nunca havia encontrado uma oportunidade de mostrar isso. Ela se perguntava se Ricardo realmente acreditava que ela poderia alcançar mais. No entanto, a ideia de abandonar seu trabalho no hotel, um emprego estável, parecia assustadora. O medo de fracassar, de não ser capaz de atender às expectativas, era algo que a paralisava. A insegurança que ela sempre carregou se intensificou à medida que ela refletia sobre o que poderia acontecer se decidisse seguir um caminho diferente. Quando chegou ao trabalho, seu dia começou como sempre. Ela começou a limpar os corredores, sem se dar conta de que naquele momento sua vida estava prestes a tomar outro rumo. Foi então que, por acaso, ela esbarrou em Ricardo novamente. Ele estava saindo do hotel apressado, como sempre, mas ao vê-la, parou por um momento. "Bom dia, Carla", disse ele, sorrindo como se a conhecesse há anos. O simples fato de ser cumprimentada com tanta cordialidade fez Carla se sentir mais à vontade, como se ela realmente fosse alguém importante para ele.
Como foi a sua noite? Espero que tenha se sentido bem. Ele perguntou com uma gentileza que a tocou. Carla sorriu timidamente, mas logo sentiu uma tensão no ar. Sim, foi ótimo. Obrigado. Mas eu estava pensando sobre o que você disse ontem à noite. Ela começou, hesitante. Ricardo a olhou com interesse, sinalizando que estava ouvindo atentamente. Eu nunca imaginei que alguém pudesse acreditar tanto em mim. Sempre fui tão insegura sobre o meu lugar no mundo. E ontem, com você, eu me senti diferente. Mas ainda tenho medo de dar um passo tão grande. Não sei se sou capaz de mudar minha vida. Ela confessou, sua voz um pouco trêmula. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre o que ela acabara de dizer. Então, ele colocou a mão suavemente no ombro de Carla, como se a tranquilizasse. Carla, você já deu o primeiro passo. Só de estar aqui hoje, conversando comigo sobre isso, você já está mais perto do que imagina. Não é fácil mudar, eu sei disso. Mas você tem algo que muitos não têm. Coragem de enfrentar a verdade e se permitir sonhar. Eu acredito que você tem o potencial para ir muito além e não quero que essa oportunidade passe. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Eu quero que você saiba que, se algum dia decidir que está pronta para dar esse passo, eu estarei aqui para te ajudar. Não estou dizendo que a vida vai ser fácil, mas posso te mostrar as possibilidades que você não sabia que existiam. Às vezes, a vida nos dá uma chance única, e é isso que você está vivendo agora. Se você se permitir, essa chance pode te levar a lugares incríveis. Carla ficou sem palavras. Ela nunca imaginou que ouviria algo tão poderoso, algo que a fizesse sentir que poderia realmente mudar sua vida. Ela sabia que estava diante de uma decisão importante, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Ela nunca havia sido uma pessoa ousada, mas as palavras de Ricardo tocaram seu coração de uma forma que ela não podia ignorar. Eu vou pensar sobre o que você disse. Ela respondeu com uma nova chama de esperança acesa em seu peito. Obrigado por acreditar em mim. Ricardo sorriu novamente, mais uma vez mostrando a confiança que ele depositava nela. Eu sei que você vai tomar a melhor decisão para a sua vida, Carla. Só lembre-se de que a mudança começa com o primeiro passo. Nos dias seguintes, Carla não conseguia tirar a conversa com Ricardo da cabeça. Ela acordava e se via perdida em pensamentos sobre o que ele lhe dissera. Você tem o potencial para ir muito além. Essas palavras ecoavam em sua mente, repetindo-se a cada momento de silêncio. Ela sempre soubera que merecia algo mais, mas nunca teve coragem de dar esse passo. Era como se estivesse vivendo dentro de uma caixa e, de repente, as palavras de Ricardo a fizessem perceber que as paredes dessa caixa não eram tão impenetráveis quanto ela imaginava. Mas a dúvida ainda era forte, e a realidade que a cercava parecia estar em constante conflito com a ideia de um futuro melhor. Carla voltou ao seu trabalho, mas agora algo dentro dela parecia diferente. Ela limpava os corredores e os quartos como sempre. Mas agora, seus olhos estavam abertos para as possibilidades. Ela começou a se perguntar o que aconteceria se ela aceitasse a ajuda de Ricardo. O que aconteceria se ela se permitisse sair da sua zona de conforto e tentasse algo novo? Ela sabia que mudar significaria sair de sua bolha, afastar-se do que conhecia e enfrentar seus medos mais profundos. Mas a cada dia, a ideia de uma nova vida parecia mais atraente. Foi então que ela começou a observar mais atentamente os hóspedes do hotel, percebendo que muitos deles, que pareciam tão distantes de sua realidade, eram pessoas comuns, como ela, que simplesmente tinham tido a coragem de dar o primeiro passo. Ela viu um sorriso sincero de um hóspede para a funcionária do balcão e percebeu como muitas vezes as barreiras entre as pessoas não estavam realmente na classe social, mas no medo e nas inseguranças de cada um. Carla começou a entender que para alcançar algo maior, ela precisava acreditar em si mesma da mesma forma que Ricardo acreditava nela.
Em uma tarde, enquanto limpava um dos corredores mais afastados do hotel, Carla teve um momento de clareza. Ela parou, olhou para o espelho que refletia seu rosto cansado e, pela primeira vez, viu algo diferente. Ela viu alguém que tinha potencial, alguém que merecia mais. Ela sentiu um impulso de seguir adiante, de se arriscar, mesmo sabendo que seria difícil. Carla sabia que, se não tomasse essa decisão agora, talvez nunca mais tivesse uma chance como aquela. Ela queria mais para sua vida e, pela primeira vez, acreditava que poderia conquistar isso. No final de sua jornada naquele dia, Carla finalmente tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela sabia que não poderia continuar naquele ciclo de dúvidas e medo. Ela pegaria aquele primeiro passo, mesmo que o caminho fosse incerto, mesmo que ela tivesse que enfrentar o desconhecido. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, ela procurou por Ricardo. Ele estava em uma das salas do hotel, discutindo negócios com um de seus colaboradores. Carla hesitou por um momento, mas algo dentro dela a fez seguir em frente. Ela entrou na sala e os olhos de Ricardo se iluminaram ao vê-la. "Carla, você está bem?" Ele perguntou, com um sorriso que transmitia a mesma confiança que ele sempre demonstrara. Carla sentiu uma onda de coragem em seu peito e, sem hesitar, disse: "Ricardo, eu quero dar esse passo. Eu quero tentar mudar minha vida. Quero aceitar sua ajuda." Ricardo olhou para ela com um sorriso genuíno, como se soubesse que esse momento chegaria. "Eu sabia que você tomaria essa decisão", ele disse com um brilho de aprovação em seus olhos. "Você tem tudo o que precisa para mudar. O que acontecerá a seguir depende de você, mas estarei aqui para te ajudar em cada passo do caminho." Carla sentiu uma onda de alívio, como se finalmente estivesse indo para o lugar onde sempre deveria ter estado. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas a decisão estava tomada. Ela não estava mais sozinha nesse caminho. A partir daquele momento, ela daria o primeiro passo em direção ao futuro que sempre sonhou. O início da mudança na vida de Carla não foi tão imediato quanto ela imaginava. No começo, parecia que ela estava apenas seguindo uma rotina diferente, mas aos poucos, a transformação dentro dela foi se tornando mais clara. Ricardo, fiel à sua promessa, a introduziu em novos ambientes, apresentou-a a novos desafios e a ajudou a enxergar a vida sob uma perspectiva completamente nova. Ela começou a trabalhar em um setor do hotel que envolvia mais interação com os clientes e menos tarefas físicas. Com o tempo, Carla percebeu que essa nova função não apenas desafiava suas habilidades, mas também alimentava algo dentro dela que ela nem sabia que existia. Uma vontade de aprender e crescer. Ela se dedicou com afinco ao seu novo trabalho, buscando ser a melhor versão de si mesma. A cada dia, ela sentia que estava mais perto de algo maior, mais significativo. Seu desempenho não passou despercebido. Ricardo observava com orgulho a forma como Carla se entregava à nova rotina e, de vez em quando, oferecia-lhe palavras de encorajamento. No entanto, Carla sabia que a verdadeira mudança não estava apenas no trabalho que fazia, mas na forma como começava a se ver. Ela estava mais confiante, mais disposta a arriscar e a investir em sua própria evolução. Certo dia, Ricardo a chamou para uma reunião privada. Carla sentiu um frio na barriga, mas não era mais a mesma mulher insegura que havia conhecido no jantar. Ela sabia que a conversa poderia ser importante, mas estava mais preparada do que jamais esteve. Ao entrar na sala, Ricardo sorriu para ela. "Carla", disse ele, "eu tenho algo importante para te oferecer." Ela o olhou com curiosidade, aguardando ansiosamente o que ele diria em seguida. "Quero que você assuma uma posição de liderança em nosso projeto. Você demonstrou habilidades excepcionais de organização e comunicação, e eu acredito que você tem o que é necessário para gerenciar uma equipe. Sei que você tem o potencial para muito mais."
E acredito que agora é a hora de você dar o próximo passo. Quero te dar uma oportunidade que nunca pensei que fosse possível para alguém como você, disse Ricardo, com um tom de sinceridade que tocou profundamente Carla. Ela ficou em choque, não sabendo se estava ouvindo corretamente. Você quer que eu seja líder? Não consigo acreditar. Carla não conseguiu esconder a emoção em sua voz. Era mais do que ela jamais imaginara para sua vida. De uma simples faxineira para uma posição de liderança em um hotel de luxo, isso parecia um sonho distante, uma ideia quase impossível. Mas, ao olhar nos olhos de Ricardo, ela viu a mesma confiança que ele sempre teve nela. E pela primeira vez, Carla sentiu que merecia essa oportunidade. Sim, respondeu Ricardo, sorrindo suavemente. Eu vejo algo em você que muitos não conseguem ver. Sua dedicação, sua empatia com os outros e sua capacidade de aprender são qualidades raras. Agora, quero que você se desafie ainda mais e vá além. O que você faz com essa oportunidade, Carla, está totalmente em suas mãos. Eu sei que você não vai desapontar. Com um nó na garganta e um sorriso tímido, Carla aceitou o desafio. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento ela soubera com certeza que sua vida estava prestes a se transformar de uma maneira que ela jamais imaginou. A jovem faxineira que um dia pensou que suas limitações a definiriam, agora se via diante de uma chance de redefinir sua história. Nos dias que seguiram, Carla mergulhou de cabeça no novo trabalho. Ela começou a liderar pequenas equipes, ajudando seus colegas com dicas de como melhorar o desempenho e a organização. Ela sentia uma energia nova, algo que nunca experimentara antes. Cada tarefa era uma oportunidade para crescer e cada desafio a tornava mais forte. O medo de fracassar, que por tanto tempo a limitou, começou a se dissipar. Aos poucos, Carla foi conquistando seu lugar dentro do hotel. Ela deixou de ser apenas uma funcionária qualquer para se tornar alguém fundamental na operação. E mais importante ainda, ela começou a ver a si mesma como uma pessoa capaz, que merecia o sucesso que estava alcançando. Mas apesar de toda a transformação interna e profissional, ela sabia que a verdadeira mudança não havia acontecido apenas no trabalho, mas dentro dela mesma. Ela havia se libertado das amarras, da insegurança e da dúvida, e isso a tornava mais forte a cada dia. À medida que os dias se passavam, Carla mergulhava cada vez mais em sua nova função. Ela nunca imaginou que teria a chance de liderar uma equipe tão grande, muito menos de ser responsável por tarefas tão complexas e exigentes. A mudança não foi fácil. As primeiras semanas foram marcadas por altos e baixos. Carla teve que lidar com a pressão, as críticas construtivas e, acima de tudo, com o medo de falhar. Em sua mente, a dúvida sempre pairava, questionando se ela realmente era capaz de manter o sucesso que Ricardo acreditava que ela poderia alcançar. Mas com o tempo, Carla começou a perceber que o medo de falhar fazia parte do processo de crescimento. A cada pequeno obstáculo que superava, ela se sentia mais confiante. Ela não era mais a faxineira insegura de antes. Ela era uma mulher que, aos poucos, estava se tornando uma líder. Começou a ser reconhecida pelos colegas de trabalho, não apenas pela sua competência, mas também pelo seu jeito empático de lidar com as pessoas. Carla sabia como motivar sua equipe, como ouvir e entender os problemas de cada um. E isso a fazia diferente de muitos outros gestores. Sua autenticidade se tornava sua maior força. Ricardo, claro, estava sempre por perto, oferecendo conselhos valiosos quando necessário, mas sabia que Carla agora tinha o controle. Ele a observava com orgulho, vendo como ela começava a conquistar seu espaço dentro do hotel. Ele sabia que ela estava superando todos os desafios que apareciam em seu caminho, e sua confiança nela só crescia.
No entanto, Ricardo também estava ciente de que Carla estava prestes a enfrentar uma nova fase. Uma que poderia testar ainda mais a sua capacidade de manter a liderança e, ao mesmo tempo, preservar sua humanidade. Em uma reunião importante, Ricardo pediu a Carla que fosse a responsável por um evento VIP que ele havia organizado. Era um evento crucial para o hotel, com investidores e empresários importantes presentes. Carla se sentiu nervosa com a responsabilidade, mas também sabia que essa era a sua chance de provar a si mesma que estava pronta para um desafio ainda maior. Durante os preparativos para o evento, ela teve que lidar com imprevistos, pressões de última hora e a expectativa de todos ao seu redor. Cada decisão parecia ser uma oportunidade para ela mostrar o que realmente valia. E enquanto o evento se aproximava, Carla começou a sentir o peso da responsabilidade de ser líder. Quando o grande dia finalmente chegou, Carla estava preparada. Ela havia planejado tudo meticulosamente, liderando sua equipe com confiança e calma. Ela não estava mais tão assustada com a ideia de falhar, pois havia aprendido a confiar em suas habilidades. Ela sabia que a perfeição não era o objetivo, mas sim a capacidade de lidar com os desafios e aprender com eles. O evento aconteceu sem grandes problemas e Carla foi elogiada por sua organização, sua capacidade de liderança e sua atitude calma diante da pressão. Ela havia, sem dúvida, provado que era mais do que capaz. Ao final do evento, Ricardo se aproximou dela com um sorriso genuíno. "Você fez um trabalho incrível, Carla", disse ele. "Eu sabia que você tinha isso dentro de você." Carla sorriu, sentindo uma onda de gratidão e satisfação. Ela sabia que estava em um ponto de virada em sua vida. O evento havia sido apenas o começo de algo muito maior. Mas, enquanto o sucesso no trabalho estava claro, Carla ainda enfrentava desafios pessoais. Ela sabia que a mudança em sua vida não era apenas sobre o que ela havia conquistado profissionalmente, mas sobre como ela se via como pessoa. Apesar de todas as vitórias, ela ainda se sentia, em parte, aquela jovem faxineira insegura de antes. A pressão de ser vista de uma nova forma, como líder e como alguém importante, a fazia questionar se ela realmente tinha se libertado completamente da sua antiga vida. Mas à medida que se olhava no espelho, começava a enxergar uma versão mais forte e mais confiante de si mesma. Era uma jornada que ela sabia ainda estava só começando. O grande evento foi apenas o ponto de partida para uma mudança ainda mais profunda. Carla percebeu que mais do que conquistar o respeito e a admiração de seus colegas e superiores, ela havia conquistado algo mais valioso. Ela havia conquistado a si mesma. Cada desafio, cada insegurança que ela superava, a fazia perceber que o maior obstáculo que ela precisava vencer era o medo interno. O medo de não ser suficiente, de não ser capaz de enfrentar o mundo fora da sua zona de conforto, era a única coisa que a havia impedido de alcançar seu verdadeiro potencial. E agora esse medo estava perdendo sua força. O reflexo no espelho não era mais de uma faxineira insegura, mas de uma mulher forte, confiante e cheia de propósito. Carla percebeu que o segredo para alcançar grandes coisas não estava em ser perfeita, mas em ser corajosa o suficiente para dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho parecia incerto. Ela agora sabia que a verdadeira mudança não vinha das circunstâncias externas, mas da capacidade de acreditar em si mesma, de se desafiar e de nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Era esse o segredo que ela havia encontrado. Ricardo, que sempre acreditou nela, agora a via como uma mulher transformada. Em um encontro final, ele a elogiou mais uma vez, mas suas palavras eram diferentes. Não era mais sobre seu desempenho no trabalho, mas sobre quem ela se tornara como pessoa. Carla, quando você começou, você era uma pessoa que estava presa às suas limitações. Hoje, você é alguém que vive além delas.
O que você fez aqui não foi apenas mudar sua vida profissional, mas transformar sua vida pessoal. Você provou que a maior riqueza não está no que você tem, mas no que você é capaz de ser. E você, minha amiga, é capaz de ser muito mais do que você imagina. As palavras de Ricardo ressoaram profundamente em Carla, que pela primeira vez compreendeu completamente o significado do que ele dizia. O sucesso não era apenas sobre o que ela alcançava, mas sobre quem ela se tornava ao longo do caminho. Ela havia superado suas próprias dúvidas, suas limitações e, finalmente, estava em paz com a pessoa que se tornara. E essa paz era a sua maior conquista. Agora, Carla não estava mais à mercê de circunstâncias externas. Ela tinha a liberdade de criar sua própria realidade. Sabia que o caminho à frente ainda teria obstáculos, mas estava preparada para enfrentá-los com coragem, confiança e a certeza de que a transformação mais poderosa acontece dentro de nós. Ela se tornou a protagonista da sua própria história. Com um sorriso no rosto e uma sensação de gratidão no coração, Carla olhou para o futuro. Ela sabia que havia muitas mais aventuras pela frente, mas agora ela estava pronta para enfrentá-las. Porque no final das contas, a única coisa que realmente importava era acreditar em si mesma, dar o primeiro passo e nunca desistir. O sucesso, ela sabia, era apenas uma consequência natural dessa jornada de autoconhecimento e superação. Com um sorriso no rosto e uma sensação de gratidão no coração, Carla olhou para o futuro. Ela sabia que havia muitas mais aventuras pela frente, mas agora ela estava pronta para enfrentá-las. Porque no final das contas, a única coisa que realmente importava era acreditar em si mesma, dar o primeiro passo e nunca desistir. O sucesso, ela sabia, era apenas uma consequência natural dessa jornada de autoconhecimento e superação. A maior transformação que você pode alcançar não está nas coisas que você conquista, mas na pessoa que você se torna ao longo do caminho. Não tenha medo de dar o primeiro passo. O caminho pode ser incerto, mas cada passo que você dá é um passo em direção à versão mais poderosa de você mesmo. Agora é a sua vez. Pergunte a si mesmo: o que está impedindo você de dar o primeiro passo? O que está te segurando? A única coisa que te impede de alcançar algo extraordinário é a sua própria dúvida. Não espere mais. O momento para mudar é agora. Se Carla pode transformar sua vida, você também pode. O poder de mudar sua história está dentro de você. Basta tomar uma atitude. Deixe seu comentário abaixo e me conte. Qual é o primeiro passo que você está disposto a dar para mudar sua vida? Não importa o quão pequeno seja esse passo, o importante é começar. Se você está pronto para dar esse passo com confiança, se inscreva no canal agora e junte-se a nós em uma jornada de transformação. Acredite em si mesmo e dê o primeiro passo. O futuro que você merece começa hoje.